Muitos acreditam que tirar o transgênico do produto vai tornar o produto automaticamente mais natural, né? O que, do ponto de vista nutricional, não é necessariamente uma verdade, mas tem essa percepção do lado do consumidor e ela precisa ser compreendida, ela precisa muitas vezes ser atendida, né? Então a nossa própria linha bio, ela não tem ingredientes transgênicos na composição. Então primeiro a gente escuta o consumidor, então o que a gente tem que atender? Óbvio, para vender o produto, né? Então eu sempre falo que o natural ele não pode ser só marketing, né? Então não adianta ter também só o ingrediente na frente e precisa ser funcional. Então, tudo que a gente consegue colocar para agregar o máximo de funcionalidade possível, acho que isso está no nosso DNA, e para a gente não colocar uma superfoods no rótulo e o produto não entregar uma digestibilidade adequada. O verdadeiro desafio, assim, professor, é a gente conseguir transformar essa lista linda de ingredientes, né, de frutas e tudo que a gente coloca na frente do produto, um alimento que seja seguro, nutritivo, estável, palatável. A gente está competindo com os ingredientes que estão dentro de casa, né? Então o pet está lá na cozinha do proprietário, então é um desafio enorme, principalmente para gatos, né, que são exigentes em palatabilidade. Os clientes, eles querem ver frutas e vegetais para gatos, né, que são carnívoros restritos. Então não sentem o doce da fruta, né? Então eles não têm essa capacidade, diferente dos cães. E daí é um super desafio e o nosso juiz final é o pet, né? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bioorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei o host de hoje nesse episódio. Nós vamos falar sobre um tema de muito interesse para os responsáveis de pet e profissionais, que são os desafios da formulação de uma linha natural de pet food. E esse é um tema que nós sabemos, né, de interesse da população atualmente, por questões de melhorar a questão da longevidade dos pets e tudo. E para isso, né, para tratar desse tema tão relevante na área de nutrição, né, nada melhor do que alguém que está ligado ao desenvolvimento de produtos, né? Então eu tenho o prazer de estar aqui com a médica veterinária e mestre em nutrição de cães e gatos, Mariana Monte, tá? A Mariana, ela é graduada em medicina veterinária pela Unesp de Jaboticabal e é mestre pela mesma instituição. Ela, apesar de jovem, né, ela acumula uma imensa bagagem profissional em pesquisa e desenvolvimento no setor pet food. Há mais de 13 anos ela tem atuado nesse setor. Ela começou como assistente de P&D e logo foi promovida a pesquisadora, né, na equipe de P&D da Premier Pet. E a partir de 2017, ela foi contratada como coordenadora de P&D pela Special Dog e também ela atua como RT veterinária. Então, atualmente ela é a responsável técnica de todas as linhas de produto e estrutura de pesquisa da empresa. Então, em 2021, ela foi promovida a gerente de P&D pela empresa, cargo que ela ocupa até hoje. Então, além da formação acadêmica, né, a Mariana também buscou outras formações complementares, né, como o aprimoramento técnico em clínica médica de felinos, pelo CETAC, está em São Paulo, em 2016, e possui MBA em gerenciamento de projetos e gestão estratégica de pessoas pela FGV, tá?
Então é sobre esse tema, né, que faz parte atualmente da rotina do trabalho da Mariana, que a gente vai conversar, né, sobre os desafios da indústria hoje em desenvolver alimentos com claims naturais, né, que é uma busca por parte dos responsáveis de cães e gatos atualmente cada vez mais demandada, né? E que a indústria tem trabalhado duro no processo de pesquisa e desenvolvimento aí de novos produtos para atender, a gente sabe, aí, essas demandas, tá? Então, Mariana, seja muito bem-vinda aí ao nosso episódio, vai ser um prazer aí conversar com você. Legal, muito obrigada, professor, pela apresentação. Nós que agradecemos e temos certeza aí que as suas contribuições serão muito bem-vindas aí para o nosso episódio. Então, Mariana, para a gente começar a nossa conversa, né, me conta um pouco aí sobre a empresa, né, sobre a Special Dog e o seu trabalho, né, o trabalho que você tem desenvolvido aí nessa área de P&D. Não, bacana. Bom, primeiro, professor, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Então, já somos parceiros, né? Então, assim, agradeço ao senhor, agradeço também o convite e de estar aqui hoje. Então, bom, o senhor já falou, né? Vou fazer, acho que em breve, uma década aqui na Special Dog, né? A Special Dog, ela é uma empresa nacional, então, de capital fechado, familiar. Somos uma grande empresa, né, hoje, então a gente conta com mais de 1.900 colaboradores e que, sem dúvidas, né, nossa missão, nossos valores é prezar, né, pela qualidade dos produtos, serviços e principalmente, né, bem-estar de pessoas dos nossos funcionários. Então, atualmente eu estou como responsável pelos times de desenvolvimento daí de produtos, são 4 frentes de trabalho. Desenvolvimento de produtos, que é o nosso core, né, mais estratégico. Também desenvolvimento dos materiais de embalagem, que a gente vai falar um pouquinho para o pessoal também. Comunicação científica e centro de pesquisas. E daí hoje no time a gente tem 22 membros, então já em 2017 começamos com 1 e a gente já está com 22, né, então a empresa tem investido bastante, né, em pesquisa, e aí entre as pessoas, né, engenheiros de materiais, a gente tem um engenheiro químico, veterinários ou tecnistas, e também técnicos auxiliares e assistentes de pesquisa. Muito bom, Mari. E essa é uma questão muito importante, né, que a gente vê o quanto, né, a indústria pet food brasileira, né, ela tem crescido, né, nas últimas décadas, e essa composição, né, multidisciplinar aí do seu time mostra exatamente isso, né, o quanto que hoje a indústria pet food ela está comprometida, né, com o desenvolvimento aí de produtos, tá? Bom, começando aqui nosso tema especificamente, né? Quando o mercado fala em ração natural para pets, né? Nós estamos falando exatamente do quê, né? Nós, como eu atuo na área técnica, claro, né? Mas também sou consumidor, né? Então, nós, como consumidores, por exemplo, existe, né, um conceito técnico para um alimento natural, ou isso é mais uma construção, por exemplo, de mercado? Não, muito, muito bom o tema. É um tema que a gente estudou muito aqui, né, para poder desenvolver a linha bionatural. E assim, professor, ração natural para pets, eu brinco, assim, é quase um meme técnico, né? Assim, brincando um pouquinho, porque todo mundo do mercado usa o termo, né? Mas poucos conseguem definir exatamente com a precisão regulatória que necessitaria. Então, do ponto de vista, né, técnico, a gente não tem hoje uma definição oficial, né, universal do que é natural. Então, o próprio Ministério da Agricultura, ele não define o termo natural como uma categoria regulatória. Então, o que o mapa regula hoje, né? Ele vai regular composição, ele vai regular segurança, rotulagem, registro, enfim, a partir das instruções normativas, né? E daí, o que a gente teve assim, de mudança de mais atual a gente teve no final do ano passado a divulgação do Ofício Circular 7, né? Então, foi publicado em 2025, que fala das alegações, né? Então, que está mudando, né? Que está mais claro para a gente é que qualquer alegação, então,
precisa ser absolutamente verdadeira, né? Então, não pode ter engano para o consumidor. Então, se a empresa ela declara que um produto ele não tem transgênico, o produto ele tem que seguir a legislação para isso, né? Então, na prática, o natural ele cresceu muito mais como uma, vamos dizer, construção de mercado do que uma classificação técnica. Então, mas assim, é aí que está o desafio verdadeiro. Então, para cada marca, natural tem um conceito diferente. Daí você tem como marca se embasar na legislação para sustentar o seu conceito, né? Então, é aí que o trabalho fica mais interessante, porque não é só você, né? Eu estou removendo um aditivo artificial, né? A gente tem que pensar em toda a arquitetura para criar o conceito para a sua empresa do produto. E aí você tem que, né, lembrar ser natural ao quê, né? Você ir desde a origem, rastreabilidade dos ingredientes, né? No caso, a gente trabalhou também na linha Biosensitive, vendo os impactos ambientais, né? Tem que ver a estabilidade do produto, segurança. Então, o natural em si, eu falo assim que ele não é só o que está no rótulo, né? É também o que acontece nos bastidores, que às vezes os consumidores eles não conseguem saber, né? E óbvio que para isso exige bastante, né, responsabilidade, pesquisa e tudo que está por trás. Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. Não, muito bom. E você, antes da gente passar para a próxima pergunta, né? Dentro das discussões que estão havendo aí em termos entre a indústria, Ministério da Agricultura, né? Você vê essas definições, uma tendência futura, por exemplo, de isso aí se tornar mais claro e objetivo também, Mariana, ou não? Veja, eu tenho observado, assim, enfim, desde a mudança sistêmica, né, que a gente, enfim, o Ministério da Agricultura, ele passou por uma mudança sistêmica muito grande, né, ele tem a mudança do decreto que a gente teve, né, então que prevê muito mais o autocontrole, né, dá muito mais responsabilidade técnica para o responsável técnico. Então, assim, o Ministério da Agricultura, dentro do que é possível, né, eu vejo grandes mudanças acontecendo. Então, em 2020, a gente teve a publicação da IN 110 para regulamentar a nomenclatura melhor dos ingredientes, né? Então, eu vejo que está evoluindo bastante ano a ano, e é um desafio, né, professor? Quem trabalha no departamento regulatório, eu falo assim que se tirar uma licença, a hora que volta é outro setor, né? Mudou tudo, mudaram as instruções normativas, são ofícios e portarias novas que são divulgados, então sim, eu vejo uma tendência excelente, né? Cada vez mais o Ministério ajudar, então a gente como grande indústria, né, incomoda um pouco a gente, né? Todo um trabalho de pesquisa que a gente investe, centro de pesquisas, muito dinheiro envolvido por trás, e aí é fácil abrir uma empresa, né? Você comprou uma fórmula de um consultor, então tem uma pesquisa envolvida e muitas vezes não tem regulamentação, né, para apoiar. Então, eu vejo que sim, tá? A gente vai chegar lá, sim. Exato, é muito, muito bom, né, ver essa evolução, né? Então, o mercado, ele gera pressão, né? A legislação, ela vai sendo cada vez mais aprimorada, né? E com isso, a gente vê que isso aí impacta diretamente, aí, com certeza, na qualidade dos produtos que o consumidor aí vai ter acesso, né? Isso aí é muito importante. Bom, Mariana... Transparência, né, professor? Que eu acho que é o que o consumidor busca, e a gente vê essa mesma tendência nos alimentos humanos também, né? Não requeijão, que não é mais requeijão, né? Agora ele é amido modificado e tá isso muito claro. Então, acho que assim, a alimentação humana, animal vem seguindo e tá corretíssimo, né? Então, com certeza. Uhum. E, bom, dando continuidade aqui nas nossas perguntas, né? Você trabalha diretamente, então, com o desenvolvimento de novos produtos, né? E já vimos aí que a sua equipe é uma equipe bem, bem ampla, né?
E quando a gente vai desenvolver, por exemplo, um produto natural, pensando aí que é a nossa pauta de hoje, né? Como que se desenvolve esse produto, né? E o que é levado em consideração na hora da formulação, né, desse alimento aí, além do custo, claro, né? Porque tem que chegar de uma forma aí que seja acessível, né, ao consumidor também, né? Não, muito legal, pergunta muito extensa aqui. Então, bom, desenvolver um produto natural é como se a gente fosse montar um quebra-cabeça multidimensional, né, que envolve várias áreas da organização simultaneamente. E aí todas essas pecinhas e todas essas áreas, elas estão em movimento ao mesmo tempo. Então, na verdade, é o contrário do que algumas pessoas pensam, né? Não começa no laboratório, então a gente começa fora do laboratório. Então, a primeira coisa mais importante é a gente ouvir o consumidor. Então, a gente tem que ouvir o tutor, né? O que o tutor espera, né? O que é natural para o tutor. Então, isso é mais importante. Sempre, né, usando aí as metodologias de design thinking, a gente tem que ir de fora para dentro, né? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Então, a gente tem a Yumi Pets, a ferramenta da Loop, né? Que a gente consegue fazer pesquisas estruturadas para poder entender o que o consumidor brasileiro define como natural. E aí, o nosso departamento de marketing também compra outras pesquisas para poder ouvir esse consumidor. Então, entender, né, o que é esse conceito para o consumidor. E é muito bacana, assim, porque quando chegam os resultados dessas pesquisas, né, dá para ver que o conceito técnico que a gente acredita e o conceito percebido, o que o consumidor acha, é muito diferente. Então, até se confunde um pouco, né, natural com sustentável, tem esse confundimento. Então, vou dar um exemplo. Muitos acreditam que tirar o transgênico do produto vai tornar o produto automaticamente mais natural. Né? O que, do ponto de vista nutricional, não é necessariamente uma verdade, mas tem essa percepção do lado do consumidor e ela precisa ser compreendida, ela precisa muitas vezes ser atendida. Né? Então, a nossa própria linha bio, ela não tem ingredientes transgênicos na composição. Então, primeiro, a gente escuta o consumidor. Então, o que a gente tem que atender? Óbvio, para vender o produto, né? Então, aí depois a gente também precisa olhar para as tendências globais, né? Olhar para o mundo, o que está acontecendo, né? Então, a gente como área técnica, também o departamento de marketing, gestão de produto, vendas, a gente participa de vários eventos, né? Interzoo, que é uma feira muito legal de tendências, o MAR, que é Global Pets, Pet Food Forum, para a gente poder entender, né, sobre tecnologia também, de processamento, ingredientes, enfim, o que está acontecendo lá fora. A gente sempre tem esse olhar, né, antes de um desenvolvimento grande, assim, esse olhar global. E aí, assim, acho que como terceiro ponto, entendemos o consumidor, entendemos as tendências globais, a gente tem que ter um alinhamento daí aqui interno. E aí, a gente vai desenvolver um produto natural, mas a gente vai competir aonde, né? Em qual segmento? A gente vai para o premium especial, super premium. E é super importante esse alinhamento estratégico do que a empresa espera, para a gente poder, obviamente, atender a expectativa tanto do consumidor, mas também da empresa, né? Então, a gente técnico, está aqui para isso. Então, cada uma dessas categorias que eu falei, né, mercadológicas, elas vão impor desafios completamente diferentes em formulação, em custo e também em posicionamento para a estratégia de distribuição, de marketing. Então, todo mundo tem que andar junto. E aí, depois que está definido junto com a diretoria a estratégia, a gente já sabe que vai ser um natural, vai ser super premium, então a gente vai ter esse budget para poder desenvolver, as características pretendidas do produto, então o que se espera. E aí a gente tem que olhar, obviamente, para a realidade industrial, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter carne fresca, mas você tem esse equipamento, vai ter que fazer uma aquisição, vai ter que fazer um projeto em linha. Qual a inclusão que a gente quer utilizar, né? O processo vai suportar isso? Ou a gente vai ter que reestruturar a parte da fábrica? Então, é algo que é grande, né? É essencial, né? A área técnica, ela envolve e mexe com toda a companhia, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, as frutas, vegetais, né, mas são sazonais, a gente vai conseguir, né, nosso volume é muito grande, né, então aí como a gente oscila entre segunda e terceira maior companhia de pet food no Brasil, então tudo a gente tem que pensar em volume, né, vai ter volume para atender essa linha, se a gente crescer, né, então aí depois que a gente entendeu a realidade industrial, a gente também tem que falar, como eu já falei, né, do fornecimento, qualificação de fornecedores. Então,
quais são as certificações que tem que atender, né? Hoje, na fábrica de úmidos, por exemplo, a gente tirou a ISO 22000, né, que é a norma a maior exigência em food safety que tem. Então, a gente tem que buscar fornecedores que vão atender também isso, né? Então, é uma etapa super crítica e daí os ingredientes mais naturais, né, vai ter, como eu já falei, a questão da sazonalidade, tem risco de fornecimento, variabilidade. Então, a gente vai ter que garantir a padronização em escala industrial. É um super desafio. E aí, depois que a gente viu tudo isso, então não dá para sair executando, né? Aí sim a gente vai fazer os testes industriais, até porque a gente tem que gastar muito tempo no PDCA, né? No P, então o planning é onde demanda mais tempo de toda a organização, e aí sim, né, executar é a parte mais fácil, né? Vamos falar assim, porque depois que já está definido todo o conceito, alinhamento de budget, expectativas, aí a gente vai testar industrialmente, e aí a gente tem que ter um zelo extremo, né? Porque daí a gente vai, com certeza, né, gastar matéria-prima, e aí, enfim, a gente tem que ser sustentável, porque uma linha inteira demanda muita matéria-prima, né? Então, e não pode ser comercializado. E aí a gente também entra, depois que a gente testou industrialmente, uma fase muito delicada, que é as análises, né, em vivo, para saber a digestibilidade desse produto, saber a performance desse produto in vitro, seja in vitro ou em vivo, né? E a gente vai estudar, né, professor, o shelf life, e a gente precisa garantir que esse produto natural vai ser seguro até o último dia dele, né? Então, eu falo que é um desafio quando a gente fala em natural, porque a maioria das linhas naturais, elas têm antioxidante natural, né? E foi um grande desafio para nós aqui, né? E com a ajuda, obviamente, né, do grupo do senhor, das universidades, a gente precisa olhar para isso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto uma tendência, né? Grandes empresas, às vezes, acham que shelf life é somente analisar a umidade e atividade de água, né? Tá pronto. Ah, mas o que você fez? Analisou uma vitamina, né? Então, não é desse jeito, né? A gente tem que entender se mudou a estrutura da embalagem, né? Tem que fazer os residuais que vêm também do ingrediente para poder entender o impacto. Então, uma parte super importante, né? Depois dos testes industriais. Esse alimento continua completo, né? Porque realmente você tem muitas perdas, né? Em shelf life, né? Então, muitas perdas, não é? A vitamina A é 4 a 5% por mês, e aí a gente, né, estuda, às vezes, o que tem no mercado e é assustador, né? Fala, poxa, tá chegando com 9 meses e o produto não tá atendendo, então não tá certo, né? E obviamente nisso tudo, para a gente ter toda essa estabilidade, né? Obviamente que o preço importa, né? Porque isso vai custar, né? Se é antioxidante natural, você vai ter que trabalhar com uma dose maior para conseguir estabilizar. Mas o preço ele tem que ser consequência, né? Então ele é uma peça, obviamente tem que ser atingido para cada categoria para o seu posicionamento no mercado, mas o motor de tudo tem que ser, né, a transparência, sustentabilidade, inovação, coragem também para a gente trazer coisas novas, desafiar o setor. Acho que é uma coisa que a gente sempre pensa aqui, né? Vamos olhar o concorrente, o que a gente pode fazer melhor, não fazer mais do mesmo, né? Então, não se balizar somente pelo concorrente, né? A gente tem que criar novos conceitos. Exatamente. E muito legal isso aí que você colocou, né, a coragem, né, mas eu aproveitar, né, a sua fala, que eu acho que foi muito elucidativa, né, os acadêmicos, né, principalmente dos cursos aí de área de agrárias, né, quando pensam em pesquisa, desenvolvimento, pensam muito na questão, né, nutricional do alimento, né? E você mostrou que um desenvolvimento de produto ele começa lá primeiro, claro, né? Você tem que saber o que o consumidor ele quer, né? Você não tem por que desenvolver um produto que não seja uma expectativa, né, do mercado. E depois tem todas essas etapas aí que você colocou para finalmente você chegar na sua formulação ali, né? E a mesma coisa a gente diz com relação ao consumidor, né? Então, isso mostra a complexidade, né, do desenvolvimento aí de novos produtos, mas que isso é um risco controlado, né? Não é simplesmente você falar, eu acho que as pessoas gostam disso, eu vou lançar um produto e esse produto vai ter sucesso, né? E isso você pode comprometer todo o futuro de uma empresa, né, fazendo desse jeito. Então, você comentou, achei muito interessante mesmo essa questão
do risco controlado do estudo que é feito em cada etapa do desenvolvimento de um produto, né? Muito Não, bom. e é claro, né, professor, que a gente gosta de criar tendências, educar o consumidor faz parte também, né? Mas a gente tem que ouvir, senão a gente não vai vender o produto, né? Então, assim, mas é muito legal. Então, quando a gente lançou a linha com inseto, foi algo que o consumidor ele não estava esperando, né? Brasileiro, ele não queria, mas a gente viu a tendência global. E aí, por isso que é importante, então, você escutar o consumidor, também ouvir as tendências globais, e assim, dá para inovar, mas talvez você tenha que ser mais tímido no começo, e dá para educar o consumidor também, né? A gente tenta fazer isso, mas é mais tímido. A voz do consumidor, ela sempre vai ditar, né? Enfim, o mercado. E é legal isso, né? Você vê o que ele vai querer daqui a alguns anos para você trabalhar o desenvolvimento, porque não é do dia para a noite também que você tem um produto. Demora. Então, exatamente. Muito, muito bom. Bom, dando continuidade aqui, Mariana, você falou aí da questão da escolha de ingredientes, né? Então, e realmente, né, é um dos aspectos quando a gente fala de alimento natural, né? A gente vai falar inevitavelmente dos ingredientes que são usados. Quais que são os ingredientes mais utilizados hoje aí em alimentos? Vamos pensar no extrusado, né? Considerado natural. Nossa, são diversos, professor. Hoje eu brinco assim, tem tudo que a gente quiser, é possível. Então, no extrusado, né, no alimento natural, seco extrusado, o ingrediente, o destaque do ingrediente na frente do produto é essencial. Então, a gente está falando do quê, né? A gente está falando de carne fresca, uso de vegetais, né? Enfim, a gente usa na Ultralife, por exemplo, a batata doce. Então, mas tem apelo, né, de abóbora, brócolis, muitas frutas. Então, o consumidor, ele quer o que ele quer para ele, né? Ele vai querer para o pet também, né? Então, fibras funcionais, cereais, então... E também a parte dos aditivos, né? Então, também tem os mais utilizados, que são, por exemplo, a parte do antioxidante natural, que é muito querido, né, pelos consumidores e também por nós aqui na indústria. Então, é bem bacana, porque ele não vai atuar só protegendo o alimento, né? Então, por que não proteger e ter um benefício extra, né? Agregar um valor funcional para o produto, né? Extra preservante, né? Então, é para preservar e também agregar funcionalidade. Então, enfim, tem uma gama aí de ingredientes no mercado, acho que hoje tem tudo. Então, se você não tem aqui, você pode importar, e aí, obviamente, você vai arcar com os impactos da sua importação também, que é um ponto a ser considerado, né? Seja para o impacto ambiental que você vai gerar. Então, a gente aqui sempre tenta olhar, né, principalmente para coproduto, o que tem aqui no Brasil, né? O que tem perto da gente, dá para fazer alguma triangulação com produtores locais, né? Então, enfim, mas o que eu sempre falo é que o natural ele não pode ser só marketing, né? Então não adianta ter também só o ingrediente na frente e precisa ser funcional. Então, tudo que a gente consegue colocar para agregar o máximo de funcionalidade possível, acho que isso está no nosso DNA. E para a gente não colocar uma superfoods no rótulo e o produto não entregar uma digestibilidade adequada, né? Então, um aproveitamento adequado. Então, eu acho que o verdadeiro desafio, assim, professor, é a gente conseguir transformar essa lista linda de ingredientes, né, de frutas e tudo que a gente coloca na frente do produto, um alimento que seja seguro, nutritivo, estável, palatável. Então, E funcional ao mesmo tempo, né? Então, é essa questão, né? Aí, a gente está competindo com os ingredientes que estão dentro de casa, né? Então, o pet está lá na cozinha do proprietário, então é um desafio enorme, agregar, principalmente para gatos, né, que são exigentes em palatabilidade. Daí os fornecedores os clientes, eles querem ver frutas e vegetais para gatos, né, que são carnívoros restritos. Então, não sentem o doce da fruta, né? Então, eles não têm essa capacidade, diferente dos cães. E daí é um super desafio. E o nosso juiz final é o pet, né? Então, pode passar pelo crivo do responsável, mas quem vai ditar no final ali é o pet, com certeza, né? Que é quem vai aceitar, quem vai mostrar benefício à saúde, né? Quem vai mostrar qualidade de fezes, né? Que são todos aspectos aí que o responsável vai olhar em casa, né? Então,
Muito bom, Mariana. E, bom, você falou aí da questão dos ingredientes, né? Mas o natural, na verdade, ele é um conceito, né, que tem chegado, né? E quando a gente pensa, né, além dos ingredientes, além da formulação, né, o que mais é possível, né, realizar no pet food aí com essa pegada natural? Tem muita coisa, professor. Dá para fazer muita coisa. Então, quando a gente fala em É um natural, a podcast gente disso também, né? sim, a gente tem que expandir, né? Então, o conceito de natural ele pode ir longe. Então, você tem que ter um olhar muito além do kibble, muito além do alimento. Então, por exemplo, ele continua na embalagem, né? Então, quando a gente desenvolveu a Bionatural, né, a gente resolveu trabalhar com estruturas 100% monomaterial, basicamente 100% polietileno, para serem totalmente recicláveis. Então, a gente acreditou, né, que tinha tudo a ver com o natural, né? Então, e não é só apenas você trocar um material, né? Não é fácil assim, porque você vai ter que mudar, você vai ter que mexer realmente com toda a sua cadeia. Tudo envolve multidisciplinaridade, né? Então, vai trabalhar com 100% monomaterial, você vai ter que né, o ponto de fusão do polietileno ele é mais baixo, então você pode ter deformações na selagem, então você tem que adequar suas envasadoras, mexer em temperatura de selagem, ver o comportamento mecânico dessa embalagem, treinar os operadores, né? Inclusive, a gente enfrentou um desafio enorme para lançar a Bio em 2024, né? Foi um projeto assim transformador para a gente. Na parte de embalagens foi mais desafiador do que na parte de produtos. E foi muito legal porque a gente ganhou esse ano, no final do ano passado, a gente ganhou o prêmio da Abre de embalagens. E assim, além da embalagem, onde mais a gente pode expandir o olhar? Eu acho que a jornada a gente vai muito além. Então, a gente incluiu, né, nos nossos produtos também, a gente tem que pensar em projetos ambientais, né? Então, a questão do lixo zero, né? Então, hoje, por exemplo, a Special Dog recicla mais de 99,5%, acho que a gente ganhou um selo que saiu a semana passada, 99,98% dos resíduos produtivos que a gente gera, a gente está reciclando, né? Então, isso também é uma expansão do conceito de natural e também né, a gente trouxe para a linha, por exemplo, certificações de bem-estar animal, né, em aquacultura, por exemplo. Então, em determinado momento, o natural vai deixar de ser uma característica e vai passar a ser como se fosse uma filosofia de desenvolvimento, né? Vamos falar assim. Então, e dá para expandir ainda mais, né? Dá para ir longe, professor. Legal, na verdade é todo um conceito, né, que não é simplesmente você usar ingredientes e aditivos naturais, né, mas quem busca o natural, ele busca muito mais, né, além dos ingredientes só, né, naturais ali, né, do alimento. Cada empresa vai criar o seu conceito, eu acho que tem que sustentar isso, né, então aqui a gente tentou materializar, né, 9 anos aí de jornada da Special Dog, a gente tentou materializar no verso do produto para o consumidor ele não comprar só um produto natural. Ele está levando a sustentabilidade, ele está levando dor e amor, ele está comprando, enfim. E aí isso sem elevar muitos custos, porque a gente já sabe que hoje ainda tem uma dificuldade a esse ponto, né? O consumidor brasileiro, ele não vai pagar mais por ter ainda para ter um produto só Cada por ser mais mercado tem a sua realidade, né? E você tem que trabalhar dentro disso também, né? Que é o sucesso, vamos dizer, futuro aí da empresa também, né? Uhum. Sustentabilidade econômica, né? Da empresa também, né? Bom, Mariana, falando em sustentabilidade, né? Hoje a sustentabilidade, a aplicação, né, dos conceitos de ESG, né, eles são primordiais aí nas empresas que buscam né, essa sobrevivência em longo prazo, né? E a gente sabe que a Special Dog também, ela tem atuado muito bem aí nesse quesito, você mesmo já colocou aí alguns dados aí na nossa conversa, né? E quando você desenvolve, por exemplo, novos produtos, né, nesse caso aí um alimento natural, né, como que vocês têm trabalhado, né, na gestão do P&D aí da empresa, olhando esses aspectos ambientais? Não, bacana. Bom, na gestão aqui, né, do departamento, professor, esse olhar para o meio ambiente, crescimento sustentável, primeiro é o que eu sempre falo. Então, se a empresa ela quer ter um crescimento sustentável, isso tem que ser top-down, né? Então, se
nosso presidente não acreditar, ou em outras empresas, não vai acontecer. Né? Então, a primeira coisa que a Special Dog fez, né? Então já tinha-se uma jornada, mas aí, não, vamos colocar isso como pilar, né, número 1 do nosso mapa estratégico, isso se trabalhado. Não é um departamento de sustentabilidade que vai fazer acontecer. Né? Cada gestor entender o papel dele e aí ser trabalhado de forma horizontal. Então, eu posso citar aqui produto, né, que a gente desenvolveu um conjunto, o Sensitive, né? A gente resolveu usar farinha de insetos na composição de um produto e a gente sabia, né, que os insetos, quando comparado a uma farinha de frango, ele tinha uma pegada de carbono menor. Mas não é só isso, né? Então, para a gente poder lançar um produto a carbono responsável é um longo caminho e ainda continua, né, professor? Parcerias, falar com a Embrapa, fazer um estudo de ciclo de vida que, enfim, não é fácil, né? Demora e o grande desafio é a gente transformar o discurso em prática, normalmente, né? Mas na Special Dog foi o contrário. A gente foi transformar a prática que a gente já tinha nesses 9 anos que eu falei, e materializar isso nos nossos produtos, né? A nossa jornada de sustentabilidade, ela ser materializada em ações claras. Então, sempre é importante pôr números, né? Para a gente poder materializar. Então, a gente aqui do time de P&D, tanto em produtos quanto em embalagens, a gente tem esse olhar central para impacto ambiental. Sempre a gente tem lá no planning, né, as discussões, o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, em produtos, a gente gosta de coproduto, né, então novos, então através de parcerias. Como que a gente faz isso? É buscando, né, falando com pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, o sorgo a gente não compra das regiões que a gente sabe que tem desmatamento, né, como Tocantins e Maranhão. Aparece pouco, mas não é pouco, né? Então a gente tem que incrementar cada vez mais essas práticas. Então, hoje a gente já tem projetos também juntos que a gente está tentando viabilizar, comprar o farelo de soja de produções regenerativas, por exemplo, que está começando. E aí, embalagens, embalagens é um mundo, é muito bacana. Então, hoje a gente já tem 95% do que a gente coloca, que a gente vende já é de material reciclável, graças a Deus. A gente quer, vamos ver se até 2030 a gente consegue chegar no 100%, esse é o nosso desafio. Né? E aí, não só, né? Tem várias formas de a gente trabalhar embalagens, seja colocando o material mais reciclável, seja você estruturando produtos com uma espessura menor, para você trabalhar com menos plástico. Né? E agora, que é muito legal, o governo parece que começou a apoiar, então, fazem acho que 3 semanas, vai entrar em vigor uma política nova, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que toda a indústria, obrigatoriamente, ela vai precisar, no ano, né, em relação à embalagem secundária que ela utiliza, né, ela vai ter que ter 22% em massa desse material, vai ter que ser de material PCR. Né? Então, assim, a gente não sabe ainda, tem várias consultas públicas para entender como isso vai ser fiscalizado, como vai ser essa questão. Mas, nisso tudo, o que eu vejo? Eu vejo que finalmente, né, as empresas que têm sustentabilidade, elas já conseguem linhas de crédito melhor, e agora o governo apoiando também práticas ESG, né, colocando isso em planos nacionais, né, a gente vai se destacar ainda mais. Então, a gente aqui já trabalha há 3 anos, por exemplo, com embalagens secundárias dos nossos fardos, já tem estrutura de PCR, então a gente trabalha em parceria com a Bumera. Então, assim, para a gente, se essa lei entrar em vigor, ainda a gente tem um desafiozinho, mas a gente já atende mais que 50%. Então, assim... Já estão se preparando para isso, né? Uhum. A gente está se preparando para isso. Então... Legal. E quando você usou o termo, né, um pouco antes, aí, a questão do top-down, né? Começa pelo governo, né? Então... sim, nossa, sim. Né? Se a gente não tem, né, um governo que ele cobre ou que ele estimule, né, então a coisa também não acontece na velocidade que o mundo hoje em dia ele cobra, né, Mariana? Cobra, tá. Complicado as catástrofes que a gente está vendo, e assim, a gente está aqui na indústria, acho que todo mundo tem que pôr a mão na consciência e o que você pode fazer. Exato, exatamente. E um outro aspecto que você colocou, né, eu fiz a pergunta aí da questão ambiental, como que ela é considerada, né, e você
falou muito dessa questão do quanto é importante a empresa ter dados, né? E esses dados eles serem objetivos, né? Trabalhar com números, né? Então, exemplo disso nós vemos essa questão da disparidade, muitas vezes, né, para o consumidor. Quando você fala em sustentável, né, ele imagina, né, uma das primeiras coisas que ele imagina é a questão da embalagem, né? E a gente sabe, né, que a formulação, por exemplo, ela é um aspecto extremamente relevante que tem um impacto ambiental, inclusive, muito maior do que a própria embalagem, né? Então, quando você vai fazer o desenvolvimento de um novo produto, isso aí é extremamente importante, que você olhe o desenvolvimento como um todo, né? Às vezes você está ajudando numa etapa, mas a outra está sendo prejudicada, né? Então, é tudo isso aí que é importante levar em consideração e, claro, ter números, né? Sem números, a E gente aí, corre, não, sem dúvidas. né? Sim, e aí o tipo de alimento importa, né, professor? Então, o seco extrusado, a formulação tem um peso muito grande no impacto ambiental, e os úmidos, né? Agora a gente vai começar, né, fazer o estudo de ciclo de vida com úmidos também, mas a gente já sabe que dali a embalagem, né, pela questão do volume, ela tem um impacto muito maior. Então, enfim. E desafios no processo, né? Esterilização, a gente não vai entrar nessa seara aqui, mas, enfim, mais desafios para a embalagem e ela tem um impacto maior. Então... Exato. Tem que mapear, né, todo o processo. Bom, Mariana, a conversa está ótima, mas infelizmente, né, a gente tem tempo aí para mais uma pergunta apenas, né? E você acredita, né? A gente está falando um pouco aqui agora da questão de tendências, né? Você acredita que o futuro do pet food ele seja ser cada vez mais natural ou existe uma limitação técnica aí para isso? Bom, o que está acontecendo, na verdade, eu acho que não só o dono de pet, né, mas, enfim, no geral, está acontecendo uma mudança no perfil do consumidor, né, em busca, principalmente depois da pandemia, né, professor, um estilo de vida mais saudável. Então, a gente está se falando mais em saúde mental, então entrou na NR1 já para as empresas, né, muito forte a questão de saúde mental. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, por exemplo, eu vi uma entrevista acho que é o antigo CEO da Heineken, falando que eles estavam, assim, teve uma queda enorme, né, na venda do álcool e que as bebidas não alcoólicas, elas estavam, então, assim, está tendo uma mudança. Então, ele estava tendo que investir muito em P&D, né, para poder melhorar o sabor da cerveja sem álcool, de tanto que, né, para poder sustentar esse crescimento. Então, obviamente, está tendo essa mudança no perfil do consumidor. Junto com isso, né, o estilo de vida, né, mais urbano. Então, o que os donos de pet querem para si, eles também vão querer para o pet. Então, para ele quer ser mais saudável. Então, eu entendo que sim, que eu vejo um futuro do pet food natural, né, mas, obviamente, tem que ser com responsabilidade. Então, eu acho que é irreversível. Esse movimento em direção ao natural é reversível, está sendo impulsionado por uma transformação cultural que está chegando no Brasil também. Eu acho que eu vi também uma entrevista do dono da Rede Açaí, né, falando que agora com as canetas que o pessoal está utilizando e tal, está mudando totalmente a venda do mercado, né, que está vendendo mais proteínas naturais. Então, o tutor, né, o dono de pet de hoje, ele é mais informado, mais exigente, mais conectado com o hábito de consumo, e isso aí vai refletir no nosso segmento, no pet food. Então, não é para a gente julgar, né? As pessoas não querem ter mais filhos, elas estão mudando os hábitos, e assim, quem somos nós, né, para... o que o senhor falou, é o de cima que tem que mudar. Se a pirâmide etária, né, do Brasil não está legal, então o governo ele tem que fazer alguma coisa para poder resolver, mas a gente, não cabe a nós isso, né? O que cabe a nós, né? O que cabe a nós é a gente estar preparado para atender, né, todos esses desafios. Então, e daí, assim, só para fechar, o natural principal, não pode comprometer a segurança, estabilidade ou nutrição, né? O resto a gente vai encarar. Então, tem um limite técnico. Então, eu acho que o futuro do pet food, ele não é só mais natural, ele tem que ser mais transparente. Aí vem o Ministério, né, com as novas regulamentações, tem que ser mais rastreável,
né? As empresas têm que melhorar cada vez mais os programas de autocontrole interno, tem que ser mais científico, né? Ter mais embasamento, não é só copiar. Com base no que você está falando isso, né? E acima de tudo, é o que eu sempre falo com o meu time, né? Mais honesto, né? O setor tem que ser mais honesto, então não se trata só de um parecer natural. Tem que ser tecnicamente melhor. Eu acho que isso e aí é a ética de cada grupo de pesquisa que tem que estar acima de tudo. Isso aí acaba levando a longevidade, né, do mercado, né? Então é extremamente importante isso aí, né? Muito bom, Mariana. Eu agradeço a entrevista nossa, ela foi realmente assim, muito esclarecedora, né, e informativa, né? Eu acho que o nosso público, né, seja acadêmico, responsáveis, técnicos de empresa, né, foi uma conversa muito boa, né, justamente para a gente esclarecer essa questão do que temos hoje do natural, né, e a tendência, né, futura aí. E agradeço a você aí por compartilhar dados, né, informações aí sobre a empresa e sobre o mercado também, que certamente isso aí vai ser muito, muito bem-vindo aí por todos, tá? Então fica aí o convite, né, aos nossos ouvintes aí para acompanhar esse podcast, onde a gente conversou com a Mariana, que ela é gerente de P&D da empresa Special Dog, e gostaria de agradecer você novamente e fique à vontade aí para suas últimas palavras, Mariana. Ótimo, professor. Eu queria só finalizando, agradecer a todos, me colocar à disposição aqui na Special Dog, é super legal. Eu acho que a gente está aqui na indústria, às vezes escondido, né? Então, assim, dar as caras é legal e gente, não sei se vai ter como eu colocar o meu contato, mas eu estou à disposição para quem quiser entrar, tiver dúvidas. Eu acho que é muito boa a troca, né, professor, para a gente ter um feedback também. E aí, pessoal, vocês gostaram? Valeu a pena? Né? E é isso, eu estou à disposição. Mais uma vez, agradecer o tempo do senhor, é um prazer estar aqui, sempre muito bom a gente se rever. E agradecer ao AISE também, agradecer a Bill, que está patrocinando também, e a todos. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. E com isso, damos por encerrado e todos estão convidados aí a assistir o nosso episódio aí. Obrigado. Até logo. Muito obrigada. Tchau, tchau.